O Jogo Aberto está de volta pela TV Tarobá, noite de sábado, você acompanhando aqui o nosso bate-papo com o capitão Nelson Villa, porta-voz da Polícia Militar, porta-voz do 5º Batalhão da Polícia Militar, e nós discutimos na audiência pública sobre segurança vários temas e um deles está sendo tratado aqui pelo capitão. Capitão, uma relação eu diria, de amor e ódio, né, que a Polícia Militar tem é com a imprensa. Às vezes, eu diria que a imprensa não entende o trabalho da polícia e às vezes a polícia talvez não entende o trabalho da imprensa. Agora, há extremos e há exageros, isso sim. Eu gostaria que o senhor dissesse, assim, de peito aberto, como que o senhor avalia a relação da polícia com os meios de comunicação, principalmente nós da televisão, que temos na nossa grade programas policiais? Porque eu já disse isso aqui, não conheço quem divulgue mais o trabalho da polícia do que os programas. Claro. Mas aí, quando há um vacilo, quando há um problema, isso também aparece. Como é que o senhor avalia isso? Nós entendemos, né, isso até eu manifestei também no dia da minha apresentação na audiência pública, que o papel da imprensa é extremamente fundamental. Não há uma democracia legítima sem que a imprensa tenha liberdade. E a imprensa ela deve exercer a sua atribuição de crítica, de formulação de opinião pública através daquilo que traz à tona e que faz a sociedade refletir livremente. Isso é importante. A preocupação da polícia em relação, às vezes, às notícias da imprensa, como elas chegam, não é em relação necessariamente à imprensa, à mídia, mas é no tocante à missão da Polícia Militar, de prover sensação de segurança. Então, quando surge um factoide, isso nos preocupa. Quando não há algo comprovado e que isso pode gerar uma sensação de insegurança na população sobre uma situação que não tem correspondência, isso nos preocupa muito. Então, eu vou dar um exemplo, a questão de facções criminosas. Não é que elas não existam, todos nós sabemos que elas existem, mas quando acontece alguma coisa e nós da polícia, que temos o dever de examinar, de levantar, não conseguimos ainda estabelecer uma situação que associe o resultado daquele fato a uma facção, nós achamos precipitado que esta ideia seja lançada, porque isso pode gerar uma sensação de pânico na população. E às vezes lá na frente confirma que não é e ninguém fala nada. Então, quer dizer, ninguém fala nada. Então, por que nós geramos essa sensação de insegurança total, esse pânico na população, quando não correspondia à realidade? Agora, é verdade, quando constatado, aí é responsabilidade dos órgãos de segurança enfrentarem e abrirem o jogo. Agora está constatado, é isso mesmo. Eu me lembro uma certa ocasião em que, num motim que houve na casa de custódia, um repórter, eu fui muito franco com ele, me perguntou no momento se havia relação entre aquele episódio e alguma coisa de uma facção criminosa. Eu, em meio à entrevista, pedi vênia a todos, e falei, pessoal, veja, eu acho que a imprensa ela tem uma responsabilidade social. Nós estamos aqui com o objetivo de salvar uma vida. E não existe nada que indique que exista isso. Se nós discutirmos sobre isso, nós vamos suscitar uma outra questão que não existe e que pode trazer consequências. Então, não vamos falar sobre isso, porque se surgir algo assim, certamente nós voltaremos aqui de peito aberto e falaremos sobre isso. Mas isso não existe. Uma outra situação é, às vezes, a chamada da imprensa que gera uma sensação de insegurança. Nós sabemos que nós temos aqui a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, que cuida de 200 mil pessoas, na região norte de Londrina. 200 mil pessoas. Maior do que 70% das cidades do Paraná. Exatamente. E nós temos aqui um 5º Batalhão que cuida em Londrina de 300 mil pessoas. E aí vem assim uma manchete num jornal e fala assim, olha, de cada 3 homicídios, um ocorre na Zona Norte. Tudo bem, é verdade, não é mentira. Mas nem todas as pessoas analisam com profundidade isso. Isso gera uma sensação de insegurança. E não é notícia isso, porque é proporcional. Se nós temos 300 aqui, 200 ali, a cada 3 homicídios é natural que um seja lá. Nunca homicídio é natural. Eu quero dizer que essa informação, conforme ela chega, a chamada, as pessoas veem na manchete,
e se assustam, nossa, como está violento De o meu cada bairro. 3, um na Zona Norte. Entendeu? Quando na realidade a relação populacional ela é proporcional. Então não havia razão para chamar isso. Agora, nesse momento, mais importante, que era um motivo adequado, um momento adequado talvez para nós levantarmos a bandeira de que os índices de homicídio estão caindo. Isso é bom, porque melhora a qualidade de vida do londrinense, né? Isso não foi dado a mesma ênfase. Isso nos preocupa. É direito da imprensa e é o dever dela criticar, o Fernando. E nós temos que absorver a crítica com maturidade. Tá? E quando acontece, nós fazemos reunião entre os oficiais do comando, fazemos o meia-culpa, erramos aqui, vamos consertar. Está certo, o que a imprensa colocou nesse sentido está certo, nós erramos e o bicho pega. Tem que consertar. Agora, quando vem, por exemplo, um balanço de criminalidade da região todo positivo e ainda assim eles enfocam a situação como algo negativo, aí nós não entendemos. Nossa, tanta notícia boa que nós estamos dando aqui e eles estão conseguindo dar um enfoque negativo. Outro exemplo região da UPS tem aumento de criminalidade. Foi esse o enfoque que esse tempo saiu numa manchete de jornal da cidade. Veja, a região da UPS, ela abarca apenas a União da Vitória e não toda a região sul da cidade. Não existe relação nenhuma de aumento de homicídios em região da UPS. Então, não é questão de defender o projeto do governo, mas é que não é uma verdade. Isso nos deixa magoados. Porque, mas não seria uma migração de alguns criminosos que saíram de perto da UPS, foram onde eles têm mais tranquilidade? Mas é que isso não aconteceu? Não. Na verdade, o enfoque que foi dado foi o seguinte, na região da UPS, em que está instalada a UPS, houve aumento de criminalidade. E não houve. Vincularam a UPS como sendo a encarregada de prover o policiamento de toda a região sul da cidade. E a região sul da cidade, ela vai desde o Conjunto União da Vitória, vai até a divisa com Cambé, né, passa por João Turquino, Jardim Igapó, a parte de baixo do Bandeirantes, e quer dizer, não houve esse aumento. A região da UPS diminuiu os homicídios, diminuiu os índices de criminalidade. Então, é um motivo para se comemorar. Então, tudo bem, nós temos que ser criticados. A nossa preocupação não é conosco. É com o que o cidadão vai sentir quando vê aquela notícia que muitas vezes não corresponde com a realidade daquele fenômeno que naquele momento está em andamento. E aí nós falamos, poxa vida, nós queremos tanto manter a população segura e se sentindo segura, estamos lutando para isso e os índices indicam que há uma melhoria. Observe, a nossa cidade cresce. Todo grande centro, na medida em que vai crescendo, tende a ter problemas sociais mais complexos. E se o crime é um fenômeno social, a tendência é que se elevem os índices de criminalidade. Olha o que acontece em Londrina. Londrina cresce, tá? E nesse ano nós registramos 32% menos de homicídios. O que tem a ver o crescimento, digamos, urbano, né, com o planejamento da cidade e a criminalidade? Se eu faço um bairro desorganizado, problemático, eu estou criando condições para a criminalidade? Como é que o senhor vê isso? Claro que sim. Imaginemos que se cria um bairro em que não haja mínima estrutura, não haja uma assistência social adequada, não haja prática desportiva, não haja escola, e havendo escola não haja o contraturno. O Estado está presente só com a polícia e não com os outros serviços. Isso vai ter uma consequência. Às vezes, quando nós nos preocupamos com uma cidade segura, talvez devamos nos preocupar com a polícia, mas desde que as medidas de investimento policial venham acompanhadas de políticas públicas que proporcionem condições para que aquele cidadão que está lá naquele bairro, por exemplo, decorrente de uma invasão, que ele tenha acesso aos serviços básicos. Então, recentemente foi feita uma migração de pessoas de vários pequenos bairros que existiam ao redor da cidade e foram para uma região, da região norte da cidade. Tudo bem. Qual que foi o primeiro órgão que chegou lá depois de construídas as residências? A Polícia Militar. E por que tem é por isso que eu falo que é uma inversão. A polícia deveria ser o último. Ao instalarem, deveria já ter todo o serviço básico, deveria fazer parte do programa. E aí a polícia não vai lá para ser o único dos órgãos a tratar o povo, porque o povo não precisa necessariamente, nesse caso, de polícia como único órgão. Tá? A polícia, ela deve ser, volto a frisar, aquele que chega quando os serviços básicos já estão todos implantados para aparar as arestas. É o último dos recursos, não deve ser o primeiro. A população merece uma boa polícia, mas ela merece mais do que isso. Primeiro, ela merece
um estabelecimento de ensino, ela merece saúde, ela merece igreja, ela merece esporte, cultura. E aí você tira a possibilidade de um traficante adotar uma criança. Mencionei ainda, porque isso é um fato, nós não temos aqui o dom da premonição, mas existem situações em que nós conseguimos visualizar lá na frente. Você entra em certos bairros da cidade que não possuem, Fernando, essa estrutura mínima, mas que a polícia entra, os outros órgãos não. Aí quando você chega lá, você vê certas crianças, a mãe às vezes está presa, né? O pai está desempregado, é viciado em droga, e você olha aquela criança lá, a gente não pode colocar na viatura e levar para casa, evidentemente, mas você vê que ela já está à mercê do traficante, ela não tem ainda dentro dela, né, maturada a ideia de valores. E aí, quem que vai ensinar esses valores para ela? É o traficante. Vai cair naquela história que o senhor contou aí para a gente do tô indo trabalhar. Exato. E para ela, o errado passa a ser o certo. E é assim que ela vai crescer, né? A nossa preocupação, quando falamos em segurança, ela tem que transcender a questão policial e estar lá direcionada, naquele bairro que não tem os serviços básicos. Porque a eficiência da polícia hoje, se não houver um meio de ressocialização do preso, se não houver um projeto futurístico, né, de urbanismo, exato, de serviços sociais, ela vai acarretar mais violência no futuro. Porque se as pessoas não forem ressocializadas e se as pessoas não forem socializadas, vamos ter um futuro fadado ao aumento de criminalidade. Para a gente terminar, capitão, o último tema aqui da abordagem, o sistema penitenciário, não é? Que ele nasceu para ser, né, em tese, um sistema de recuperação, não é? Prisão, privação de liberdade, mas com o condão, não é? Com o objetivo final de fazer com que aquele indivíduo volte para a sociedade. O que o senhor vê de falha dentro do sistema penitenciário ou até do carcerário, né, que é aquele provisório? Certo. É uma situação que já é histórica no país, né? Essa situação de superlotação, de falta de serviços básicos e a grande distorção que eu vejo na compreensão que se faz a respeito do condenado é esquecer, é pensar no agora, né? Praticou o crime, tem que ser preso e eu quero a condenação rápida do preso. Verdade, isso é importante. A resposta penal ela tem que ser rápida até para não perder seu efeito. Mas vamos fazer uma reflexão. Se nós prendemos 10, 12 pessoas por dia, deve, na mesma proporção, sair 10, 12, isso é hipotético, tá? 10, 12 condenações por dia. Pessoas devem ir para a penitenciária por dia. Fora aqueles que têm mandado de prisão e que não são encontrados, observe. Essas pessoas, elas têm o aspecto retributivo e já estão pagando segregação, né? Estão perdendo a liberdade, o maior dos bens jurídicos. Fora a vida, é a liberdade, tá? Aí ele vai para o sistema e não recebe, e nós temos esse direito, o sistema progressivo de aplicação da pena, que é aquele em que ele vai se ressocializando, Nós entendemos, às vezes, que os direitos concedidos aos presos de ressocialização, os serviços que são prestados com o objetivo de ressocializá-lo, constituem prerrogativas, constituem privilégios, mas não, pessoal. Esse é um grande equívoco, porque mais cedo ou mais tarde eles voltam para a rua. Então, na verdade, a tentativa, o engendramento de recursos no sentido de ressocializar o preso que já está segregado, é um direito transindividual. Na nossa concepção, na minha concepção, ele ultrapassa o direito do preso e atinge verdadeiramente o nosso direito. Nós temos o direito de que o preso seja ressocializado para que não mate, não assalte e não pratique crimes contra os nossos netos, contra os nossos filhos. Perfeito. Capitão, muito obrigado pela participação no programa e tomara que outras audiências aconteçam para amadurecer esse debate importantíssimo, né, sobre as causas, né, e não só as consequências da violência. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Capitão Vila, no Jogo Aberto, que volta na semana que vem. A você uma boa noite e até lá.